Fala berrecas! Hoje estamos aqui para fazer um vídeo muito esperado nesse canal. Estamos com a nossa mestra Patrícia, que foi professora do Luciano, foi minha professora e ajudou nesse processo aí da gente escolher essa abordagem comportamental que o Luciano já leva como formado e eu já estou levando como estudante aí, estudando por fora, junto com o meu curso, não é mesmo? É isso aí. Eu lembro até hoje quando a professora Patrícia falou para mim assim que a mudança ela acontecia no organismo e não meramente no comportamento. E aí foi aquilo para mim, foi divisor de águas, e após aquilo eu ainda fui para uma jornada de análise de comportamento em Bauru, que daí fez assim. E aí pronto, e daí em diante eu sei que a análise do comportamento passou a fazer todo sentido na minha vida, já fazia antes, mas aí passou a fazer todo sentido. É uma metodologia e que diz muito a forma com que eu vejo a nossa interação comportamental e para mim é perfeita. Então toda vez que vocês escutarem Patrícia nesse canal, é essa Patrícia. Professora Patrícia, porque inevitavelmente será sempre minha eterna professora, minha eterna mestra na análise do comportamento. Por favor, faça as honras e se apresente. Fico muito feliz de estar aqui, eu fico feliz de ver, né, essas duas pessoas que eu influenciei, né, e que eu acho que influenciei de um jeito positivo, né, mostrando um pouquinho do que é a análise do comportamento e como que isso pode ser utilizado para melhorar não só as nossas próprias vidas, mas a vida das pessoas com quem a gente convive, com quem a gente trabalha, né? Então acho que foi uma responsabilidade grande ter apresentado essa área para vocês, fico feliz que tenham gostado, que estejam se aprofundando, né? E tendo essa iniciativa bacana agora de ajudar a divulgar também a nossa abordagem, que realmente a gente sabe que tem muito a contribuir. Então, meu nome é Patrícia Meurer. Eu sou professora universitária, atuo como professora universitária nas cidades de Assis e em Ourinhos também. Também atuo na clínica comportamental, atendendo crianças e adultos. A minha formação em psicologia foi pela UEL, e a UEL ela tem uma tradição muito forte, né, em análise do comportamento, então também tive a oportunidade de fazer o curso nessa faculdade e acabei me encantando com a área também. Em seguida fiz uma formação, uma especialização em terapia analítico comportamental e terapia cognitivo comportamental. Era uma especialização que tinha assim, uma carga horária dividida entre as duas abordagens, né? Mas a minha abordagem sempre foi a análise do comportamento. Isso já em Curitiba. Fui para lá fazer a especialização e terminando a especialização já entrei no mestrado. Fiz mestrado lá na Federal do Paraná, em psicologia, voltado para a clínica em análise do comportamento. E a minha pesquisa de mestrado foi voltada para a FAP, que é a psicoterapia analítico-funcional, um treino de terapeutas, né, como treinar terapeutas em FAP. E a partir disso, meus interesses sempre voltados assim, tanto para análise do comportamento, mais especificamente a clínica analítica comportamental. E a pergunta que não quer calar, por que a psicologia comportamental? Então, a análise do comportamento, acho que quando a gente escolhe a abordagem, a gente já escolhe aquilo que já faz sentido na nossa vida, aquilo que você já acredita de outras formas, né, já se posiciona de outras formas na sua vida. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa noção de que a psicologia tinha várias abordagens. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho de uma, de outra. Não digo que odiei outras abordagens, eu acho que cada uma também tem os seus aspectos positivos, mas de fato a análise do comportamento sempre foi uma coisa que fez muito sentido para mim e principalmente estava muito de acordo com a minha concepção de ciência e de como fazer ciência, que eu acho que foi o grande posicionamento da análise do comportamento dentro da psicologia mesmo, foi de posicionar a psicologia de uma forma diferente da que ela vinha sendo posicionada, né, mais próximo das ciências naturais, e isso fez mais sentido para mim durante a graduação. E à medida que a gente escolhe essa abordagem, a gente começa a se aprofundar mais nessa abordagem, né, e as outras acabam ficando um conhecimento mais superficial, então eu não posso dizer, eu não gostava disso ou daquilo, mas o que eu sei é que eu gosto de análise do comportamento, não só de estudar, mas que ela me é muito útil na minha atuação, ela faz muito sentido e me ajuda a fazer o meu trabalho de uma forma bem eficaz, digamos assim. Acho que é isso. Bom,
Agora, professora, vamos lá para a sua área de interesse, sua área de domínio. Fala um pouquinho para a gente, resumidamente, claro, que a gente sabe que não tem tempo para falar de forma aprofundada, da terapia analítico-comportamental. Tá. Para falar um pouquinho da terapia analítico-comportamental, eu preciso começar falando um pouquinho do que é a análise do comportamento, afinal de contas. Então, assim, a análise do comportamento é a grande área que a gente chama, que é uma abordagem, né, dentro da psicologia. Na verdade, a gente até coloca ela como uma ciência. A filosofia dessa ciência é o behaviorismo radical. E uma outra área dessa ciência é a análise experimental do comportamento, que é onde entra o nosso modelo de ciência, um modelo empírico, baseado em evidências, que se faz pesquisas no laboratório, com sujeitos humanos, com sujeitos não humanos. E ali são desenvolvidos vários princípios e testadas várias ideias, digamos assim, propostas pelo behaviorismo radical. Então essas duas áreas são umas áreas assim, né, que produzem conhecimento teórico e empírico. E a gente tem também a análise aplicada do comportamento, que é onde entra a nossa terapia analítico-comportamental. Que aí a gente pega esse conhecimento filosófico e empírico produzido pelo behaviorismo radical, pela análise experimental do comportamento, e a gente aplica ele a diversas áreas da vida humana. Então, na análise aplicada do comportamento, nós temos atuação em diversas áreas. Então, por exemplo, a clínica é uma delas, e a gente diz que está fazendo terapia analítico-comportamental, mas não é só a clínica. Quem atua na saúde, quem atua numa empresa, na área organizacional, está fazendo análise aplicada do comportamento. Ou analista do comportamento que atua na área organizacional usando o conhecimento do behaviorismo radical, da análise experimental do comportamento, está fazendo análise aplicada do comportamento. Então, assim, isso é uma das coisas também que me agradou muito nessa abordagem, quando vocês estavam perguntando da abordagem. Você, como psicólogo, atuando em diversas áreas, você pode usar análise do comportamento. Então, na clínica, na área escolar, na empresa, né, na área organizacional, no hospital, essas técnicas, esse conhecimento e essa tecnologia, ela pode ser adaptada onde o analista do comportamento estiver atuando. Então, eu não preciso seguir uma outra abordagem. E aí, da área que eu escolhi atuar, que sempre foi o meu foco de atuação, foi a terapia analítico-comportamental, na clínica. Então, a terapia analítico-comportamental é uma forma de atuar na clínica, fazer terapia, que vai utilizar esse conhecimento da análise do comportamento. Foi produzido assim, ela vai se pautar pela filosofia do behaviorismo radical, e utilizar os procedimentos, as técnicas, né, desenvolvidas pela análise experimental do comportamento. Complementando assim, essa questão do que é a terapia analítico-comportamental, eu falei que ela pertence, né, à análise aplicada do comportamento. Esse termo, se a gente for falar dele em inglês, é o Applied Behavior Analysis, que a sigla é ABA. Né? Então, o que significa a ABA? Applied Behavior Analysis é a análise do comportamento aplicada. Então, assim, ela é uma abordagem só para terapia de crianças, né, ou de indivíduos com autismo? Não. O ABA é essa área aplicada, que a gente pega o conhecimento do behaviorismo, da análise experimental e aplica a diversos assuntos humanos em diversas áreas. E uma das aplicações é na clínica, e uma das aplicações na clínica é para indivíduos com autismo. Então, assim, esse termo ele chegou no Brasil como se fosse uma terapia voltada só para indivíduos com autismo. E não é só uma terapia e não é só para indivíduos com autismo, né? Então, eu costumo dizer que, por exemplo, na clínica, se eu estiver atendendo um adulto com uma demanda de depressão, né, com uma queixa de depressão, eu estou fazendo ABA também. Eu estou fazendo uma intervenção baseada na análise do comportamento, então é a análise do comportamento aplicada. E se eu estiver atendendo uma criança com autismo, eu também estou fazendo ABA, né? No dia a dia a gente fala terapia ABA mais para sinalizar, porque as pessoas compreendem melhor quando a gente fala que é uma intervenção para crianças, para indivíduos com autismo, e que é muito bem sucedida, baseada em evidências. Então ela ficou muito conhecida por isso, mas não é uma terapia só para indivíduos com autismo. Professora, como você mesma disse, você fez seu mestrado na FAP e atua utilizando a TAC nos seus atendimentos. Você poderia explicar para a gente a diferença entre essas duas? Sim. Então, a TAC é a terapia analítico-comportamental, né? Quando você é um analista do comportamento que atua na clínica, você está fazendo terapia analítico-comportamental. E aí, como eu disse, a gente vai fazer isso a partir do conhecimento da análise do comportamento, seja ele filosófico, esses pressupostos filosóficos do behaviorismo radical,
e também dos procedimentos e técnicas que foram desenvolvidos, testados, né, pela análise experimental do comportamento. Agora, na clínica analítico-comportamental, a gente também tem formas específicas de tratar determinados tipos de demandas. Então, se a gente falar da FAP, que é a psicoterapia analítica funcional, ela é uma forma específica de tratar pessoas, indivíduos que chegam com questões interpessoais para a gente. Então, que é, sei lá, grande parte dos problemas que a gente recebe na clínica são problemas de relacionamentos interpessoais. Então, problemas que as pessoas têm com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu chefe, ou com as pessoas do ambiente de trabalho, ou na escola, enfim. Problemas de relacionamento entre pessoas. E a FAP, ela preconiza que aqueles problemas que a pessoa enfrenta no dia a dia dela, que ela tem que lidar no dia a dia dela, seja em casa, na família, no trabalho, de alguma forma eles vão surgir também na clínica, no relacionamento com o terapeuta. Porque nós estamos falando de duas pessoas se relacionando também, que nesse caso é o terapeuta e o cliente. E quando tem duas pessoas se relacionando, podem parecer não problemas iguais, mas muito parecidos com aqueles que surgem na vida lá fora desse cliente, né? Na vida dele com a mãe dele, com o pai, com o chefe, com os filhos. Então, esses problemas de relacionamento. Então, por exemplo, essa semana eu estava até discutindo em uma das aulas que um determinado filme que a gente estava assistindo e analisando, de um indivíduo que ele tinha um jeito muito rebuscado de falar. E ele usava palavras assim, que as pessoas não conheciam. E a partir disso ele tinha problemas de relacionamento com a esposa dele, que não havia uma boa comunicação entre eles, porque ele não se fazia entender. Ele falava de um jeito muito difícil, ela não compreendia. E quando ela não compreendia o que ele estava dizendo, ele se irritava e eles acabavam brigando. E no contexto do filme, ele está num momento de terapia de grupo e ele começa a falar sobre os problemas dele e os outros participantes do grupo começam a não entender o que ele está falando. E aí ele fica bravo com essas pessoas porque elas não compreendem o que ele está dizendo. Então surge ali no ambiente terapêutico esse problema dele, que é o perder a paciência muito facilmente, do mesmo jeito que surge na casa dele. E que ali era um momento de terapia de grupo, mas poderia ser uma terapia individual e em algum momento ele perder a paciência com o terapeuta, que é aquele mesmo comportamento problema que acontece no ambiente natural dele. Então, a FAP, ela preconiza que assim, aqueles problemas que acontecem no ambiente natural do cliente podem surgir no ambiente terapêutico também em relação à pessoa do terapeuta. E nós podemos utilizar essa ocorrência de uma forma terapêutica, de uma forma que vai mostrar para o cliente o que está acontecendo e a gente vai reagir a esse comportamento de uma forma diferente do que as pessoas reagem no ambiente natural. Então a gente vai reagir de uma forma que seja terapêutica para ela. E aí o terapeuta vai usar diversas estratégias, dependendo do caso, dependendo do comportamento problema em si, ou da pessoa que está sendo atendida, mas de alguma forma ele vai usar aquilo ali de um jeito mais terapêutico, cuidando para que o cliente consiga evoluir a partir dessa ocorrência. Ter uma oportunidade de se comportar de uma forma diferente e de ter consequências diferentes, que vai levar ele a desenvolver um repertório mais adequado para lidar com as pessoas com quem ele se relaciona no dia a dia. Então, a ideia da FAP é que aqueles problemas que acontecem lá fora vão acontecer dentro do ambiente terapêutico. E nesse ambiente ele pode aprender um novo comportamento melhor. E esse comportamento melhor que ele vai aprender dentro do ambiente terapêutico ele também vai levar para fora, que é o que a gente fala generalizar. Né? Vai generalizar para o ambiente natural dele. Então, é essa a ideia da FAP, que ela é muito adequada assim, para tratar essas questões quando a pessoa tem problemas de relacionamento. Porque quando ele vier para a terapia, ele vai estar se relacionando com uma pessoa. Essa pessoa aqui é um terapeuta. E ele vai usar esse relacionamento para ajudar essa pessoa a crescer como pessoa, para ajudar ela a desenvolver outras habilidades e de alguma forma resolver os problemas de relacionamento que ela tem lá fora também. Então, assim, a utilização da FAP é uma estratégia que o terapeuta analítico comportamental tem. Aquele analista do comportamento que atua na clínica, está fazendo terapia analítico comportamental e ele tem como uma das estratégias de trabalho utilizar esses princípios da FAP. Mas não precisa ser só a FAP, tem outras abordagens, outras formas de trabalhar, né?
diferentes tipos de problemas. Então, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, que a gente chama, né? Também uma abordagem assim, de terceira onda dentro da terapia analítico comportamental, e que é adequada a outros tipos de demanda também. Então, são diversas estratégias que o terapeuta analítico comportamental tem no seu trabalho, dependendo da demanda que ele tem que atender. A terapia analítico. Essa aula aí segura. Não, mas perfeito. Ok? Tá. Isso é muito polêmico, cara.